Oi, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam muito bem. Hoje a nossa aula é sobre cinecoronariografia. Como o próprio nome já diz, né? Cine, de uma filmagem, e coronariografia das coronárias. Então, a filmagem, são as fotos, as imagens da nossa circulação coronariana, tá ok? Não só da coronária, também das artérias e veias. Esse mesmo exame, ele é popularmente conhecido como cateterismo cardíaco, também como angiografia coronária. Tem algumas pessoas que falam cineangiocoronariografia, tá? E também é conhecido como estudo hemodinâmico. Então, todos esses nomes são utilizados para esse mesmo exame. Ele é um exame invasivo, tá? Para examinar os vasos sanguíneos e também o interior do coração. Hoje é um dos procedimentos mais comuns para a investigação da saúde do coração. E para vocês terem uma ideia, no Brasil são feitos cerca de 600 mil exames por ano. Como é realizado esse exame, tá? Então, o exame ele exige uma internação, tá? Na maioria dos lugares. Tem alguns lugares, algumas clínicas que pedem o repouso só na clínica, mas na maioria das vezes é feito no hospital e exige essa internação. E essa internação deve ser de no mínimo 12 horas, tá? Em alguns lugares, de 5 a 9 horas o paciente está liberado. O cateterismo cardíaco, né? Ele é realizado por meio da inserção de catéteres nas veias ou artérias periféricas das pernas, dos membros inferiores, ou dos braços, dos membros superiores, até a raiz da aorta. Eles são guiados até o coração por um equipamento especial de raio-x. E com movimentos de vai e vem e rotação desse catéter, é possível que ele seja dirigido até o ósteo, ou seja, até a abertura inicial das artérias coronárias, ou nas pontes da veia safena. Em seguida, e também durante o exame, são realizadas injeções de contraste iodado, assim como aqueles contrastes, aquelas substâncias que nós conversamos no ecocardiograma, tá? Essas injeções de contraste, elas são feitas pelo catéter, o que possibilita a visualização das artérias coronárias, das câmaras cardíacas e também das válvulas cardíacas. Todo o exame ele envolve a aquisição e a geração de imagens que são posteriormente disponibilizadas em filme e também em fotos para o paciente. Finalizado o procedimento de investigação, ou seja, essa primeira parte do exame, o médico do paciente e o cardiologista intervencionista, ou seja, quem está fazendo a intervenção, o exame, decidirão em conjunto a melhor estratégia de tratamento, incluindo a necessidade de se realizar exames diagnósticos adicionais, como por exemplo uma ultrassonografia intracoronária ou avaliação da reserva fracionada do fluxo coronariano, tá? E aí, uma vez estabelecido o diagnóstico e o grau da obstrução arterial, caso exista, o médico do paciente e esse cardiologista intervencionista poderão decidir por tratamento imediato, ou seja, ali mesmo com o catéter posicionado próximo à lesão, já é realizada uma angioplastia coronária, ou seja, um procedimento com a colocação de stent para poder abrir a circulação, poder dilatar essa área que está obstruída. Ou então, se não for o caso de decidir esse tratamento imediato, eles podem programar o tratamento para os dias subsequentes, ou seja,
como vai ser o tratamento desse paciente com uma doença coronariana dali para frente. Ao final do exame, esses catéteres são removidos e o introdutor ele é retirado por profissionais do laboratório de hemodinâmica. A seguir, é realizada uma compressão manual, mais ou menos de 15 a 20 minutos, ou então o fechamento com dispositivos hemostáticos, como por exemplo, plug de colágeno ou uma sutura. A seguir, eles realizam um curativo compressivo no local e pede-se repouso absoluto desse paciente de 4 a 6 horas. O procedimento em si demora em torno de 30 minutos, porém, após a realização do exame, é necessário que o paciente faça um repouso de 4 a 6 horas. Então, gente, como vocês podem ver nessa figura, é um exame que o médico intervencionista, né, que está operando o exame aqui, está realizando o exame nesse paciente, ele vê, ao mesmo tempo que ele está realizando a introdução do catéter, ele vê o que está acontecendo ao vivo aqui pela tela do equipamento dele, seja de TV ou de computador, a tela onde o equipamento é ligado. Como eu disse, em relação às injeções de contraste, quando ele chega com o catéter no ósseo da artéria, ele injeta e ele consegue perceber para onde o fluxo com esse contraste passa e por onde não passa, porque as artérias elas ficam, entre aspas, pintadas, né, mais escuras com o contraste. Então, é possível ver a parede da artéria, onde ela está totalmente preenchida pelo contraste e onde ela está com a sua luz diminuída e até pode ser ocluída, tá ok? O primeiro relato de cateterismo cardíaco, ele data de 1929, quando Werner Frossmann cateterizou a própria veia cubital esquerda, através da qual ele avançou um catéter uretral até o próprio átrio direito, usando radioscopia para poder orientá-lo. O seu objetivo na época era desenvolver uma técnica de injeção intracardíaca de drogas. Mas, em vista da pobre qualidade da imagem radioscópica disponível até então, ele desistiu desse seu intento após cateterizar o seu próprio coração por 6 vezes. O cateterismo direito, né, da câmara direita, ele tornou-se rotineiro, parte por esse trabalho que eu acabei de descrever, e em 1941 e a partir de 1970 foi enormemente facilitado com o advento do catéter balão dirigido por fluxo, chamado de Schwann-Ganz, tá? Esse catéter de Schwann-Ganz, ele também é conhecido como catéter balão fluxo dirigido, devido à presença de um balonete inflável na ponta do catéter, onde o próprio fluxo sanguíneo o dirige até a artéria pulmonar. Então, era uma forma, na época, de cateterizar a artéria pulmonar para fornecer medidas das pressões hemodinâmicas e também para determinação do débito cardíaco. Já a cateterização das câmaras esquerdas foi pioneiramente relatada por Zimmermann e colaboradores em 1950. Entretanto, o passo definitivo para estabelecer a técnica como rotina foi a cateterização e opacificação seletiva, ou seja, essa injeção de contraste de forma seletiva das artérias coronárias, através da arteriotomia braquial, descrita por Sones e colaboradores em 1959, que são essas imagens que eu vou mostrar para vocês, que a técnica dele é através de uma arteriotomia da artéria braquial, tá? E ele também utilizava a injeção de contraste para opacificação
seletiva. Então, ele chegava em uma artéria, injetava o radiofármaco ou o contraste para poder fazer a visualização dessa imagem através de imagens radiográficas, tá? Então, aqui é feita uma inserção. Depois a artéria, ela é segurada com uma tesoura aqui. Em seguida, eles introduzem o catéter nessa artéria com o fio guia e depois remove o fio guia e deixa apenas o catéter. Então, essa técnica é utilizada até hoje, que é a técnica conhecida como técnica de Sones. Anos depois, em 1967, Amplatz e colaboradores, juntamente com Judkins, descreveram a técnica percutânea femoral, com o uso de catéteres pré-moldados específicos para cateterizar as artérias coronárias direita e esquerda. Tanto a técnica de arteriotomia braquial descrita por Sones quanto a percutânea femoral de Judkins são largamente utilizadas até hoje, com um predomínio cada vez maior da técnica de Judkins. Então, por exemplo, aqui na figura, a gente tem a entrada do catéter, né, com a técnica percutânea femoral pela artéria femoral esquerda, de maneira que passa pela aorta abdominal e chega à artéria aorta até encontrar os ósteos das artérias coronárias. Então, uma vez injetado o contraste na entrada dessa artéria, no ósteo dela, toda a artéria e suas ramificações se apresentam na imagem radiográfica de maneira a avaliar o fluxo, né, e a perfusão. Se tiver alguma obstrução no caminho, o contraste chega até um determinado local e depois ele não passa mais. Então, sabe-se que naquele local tem uma obstrução. Quando a obstrução é total ou uma obstrução grave, ou seja, que impede o fluxo de passar para promover a circulação do músculo cardíaco, é feita de maneira intervencionista uma implantação de stent de forma a abrir essa artéria, né, ali mesmo na hora do exame. Então, o médico introduz pelo catéter o stent e coloca no local que é necessário. Então, nessa figura, dá para ver, né, que o corante ele é injetado nas artérias coronárias, tá? Aqui seria o local do bloqueio da artéria coronária e aqui a imagem de raio-x, então como ficaria? Então, observem aqui, ó, a passagem do catéter pela artéria aorta. Quando ele chega no ósteo da artéria que ele quer investigar, da artéria coronária, é injetado o contraste para que toda ela fique com uma coloração de fácil identificação no raio-x, através dos radiofármacos. E observe neste local o bloqueio da artéria coronária. Então, nesse caso, o paciente ele tem uma diminuição da luz arterial. Ou seja, essa circulação de aqui em diante pode estar comprometida. Quando essa obstrução é total, essa imagem não fica dessa maneira. Ele não perfunde, tá? O sangue não passa. Então, essa aqui é uma máquina, né, que possibilita o cateterismo cardíaco, aqui na foto. O paciente deita aqui, essa máquina gira ao redor do paciente para poder posicionar os planos que o médico intervencionista precisa.
Aqui fica um vídeo, né, um filme passando em tempo real para o médico conseguir fazer o exame da maneira adequada. Então, o cateterismo cardíaco, ele é um exame invasivo que pode ser realizado de forma eletiva para confirmar a presença de obstruções das artérias coronárias ou avaliar o funcionamento das válvulas e do músculo cardíaco, especialmente quando está sendo programada uma intervenção, como por exemplo uma angioplastia, como eu disse para vocês, que nada mais é que a colocação de um stent para poder abrir a luz desse vaso, ou em situações de emergência para determinar a exata localização da obstrução que está causando o infarto agudo do miocárdio e planejar a melhor estratégia, né, de intervenção. Então, no caso de um paciente que ele chega infartando no pronto-socorro, por exemplo, a cinecoronariografia ou cateterismo cardíaco, ele é utilizado para essa situação de emergência, né? Para poder tomar a melhor decisão para a conduta médica. É natural que, por se tratar de um procedimento invasivo, o cateterismo cardíaco tenha riscos. O risco de complicações graves, como por exemplo infarto, AVC e sangramento no local da punção, é em geral muito baixo, menor do que 1%. Outras complicações decorrentes do uso dos radiofármacos, ou seja, do contraste, como por exemplo alergias e insuficiência renal, também podem ocorrer. Entretanto, todas essas complicações, elas são raras e a intervenção será realizada por uma equipe médica preparada para atender qualquer tipo de complicação. Então, ele é um exame seguro. Então, pessoal, quando se indica um cateterismo cardíaco? Esse exame, ele pode ser utilizado, ele pode ser indicado tanto para diagnóstico, né? Então, o médico ainda não conseguiu fechar diagnóstico, então vamos pedir um cateterismo. Ou como método terapêutico, ou seja, eu já identifiquei o problema e eu preciso utilizar do cateterismo como uma forma terapêutica para tratar o paciente. Então, quando eu utilizo ele como maneira diagnóstica, no estudo hemodinâmico das doenças cardíacas congênitas, então nós vamos conversar depois sobre as doenças cardíacas congênitas. Uma delas, por exemplo, a comunicação interventricular. Então, o bebezinho ele nasce com um canal aberto entre os ventrículos. Então, eu posso utilizar desse exame para investigar o coração por dentro. Eu consigo fazer medidas de pressão entre uma câmara e outra. Eu consigo investigar esses tipos de doença. Também para estudo hemodinâmico das valvopatias. Então, se o paciente tem algum problema em alguma válvula, eu consigo identificar com a cinecoronariografia, tá? Então, se essa válvula ela está estenosada ou insuficiente, é possível que se verifique por esse exame. E também para fazer a cineangiocoronariografia, que é a investigação da circulação de toda a circulação coronariana, ou seja, de todas as artérias e veias da circulação coronariana. De maneira terapêutica, nós utilizamos o cateterismo para angioplastia coronariana, ou seja, para colocação de stent em alguma artéria que esteja com obstrução grave ou até mesmo total, para, de forma terapêutica, corrigir algum problema de válvula. Então, pode-se sim, hoje em dia, fazer algum reparo em válvulas através do cateterismo e também para tratar doenças congênitas, como, por exemplo, o que eu falei para vocês no exemplo anterior, uma comunicação interventricular. Essa comunicação, esse buraquinho entre uma câmara e outra, hoje em dia ela já pode ser fechada com a ajuda, né, do cateterismo cardíaco, tá bom? É claro
que as indicações, elas devem respeitar sempre a avaliação da relação risco-benefício do procedimento. Assim, o procedimento ele está indicado sempre que a presença ou a gravidade de uma lesão ou disfunção cardíaca não puder ser precisamente definida por meio de técnicas diagnósticas não invasivas, tá? Por exemplo, medidas precisas das pressões intracardíacas e a definição anatômica de relevância clínica das artérias coronárias são informações que até hoje só podem ser obtidas pela cateterização cardíaca. Entretanto, podem ser estimadas de maneira satisfatória com um ecodopplercardiograma, tá? Que foi o que a gente estudou. Então, é possível estimar essas duas coisas, porém, não são informações que, para ser precisa mesmo, tem que ser realizado com cateterismo. Então, só para resumir, a cinecoronariografia, ela é indicada quando há necessidade de avaliar ou confirmar a presença de doença arterial coronariana, doenças das válvulas cardíacas, do músculo cardíaco, dos vasos pulmonares ou da artéria aorta. Também para determinar a necessidade de um tratamento cirúrgico, que pode ser uma angioplastia coronária, de uma cirurgia cardíaca ou uma correção de cardiopatias congênitas. É um tipo de exame que pode ser realizado no paciente hospitalizado ou de maneira eletiva em um paciente que ele é proveniente da residência dele. Então, marca, o paciente vem, se interna, faz o exame, faz o repouso e depois retorna para casa. Tá ok? Esse slide nos mostra o posicionamento do equipamento para a obtenção das projeções, tá? Então, as projeções clássicas são essas 4. A primeira, oblíqua anterior esquerda, a segunda, oblíqua anterior direita, a terceira, póstero anterior e a última, lateral esquerda. E esse aqui nos traz as projeções axiais. O primeiro, então, seria a técnica de obtenção da projeção axial com o intensificador posicionado à esquerda do paciente e na segunda foto posicionado à direita do paciente. Então, quando ele está posicionado à esquerda, nós temos a projeção axial oblíqua anterior esquerda cranial. E posicionado à direita, projeção oblíqua anterior direita cranial. Como eu disse para vocês, é um exame que permite avaliar tanto a circulação coronariana, como também o funcionamento das válvulas, das câmaras cardíacas e do músculo cardíaco, tá? Dessa forma, a coronariografia ela é rotineiramente complementada pela ventrilografia esquerda, que nada mais é que a análise da função ventricular através da projeção oblíqua anterior esquerda, tá? Além de avaliar a função global, ela também avalia regional e segmentar. A disfunção ventricular regional ou segmentar é muito característico da doença arterial coronariana. Então, esse exame é muito importante para acompanhamento ou diagnóstico de doença arterial coronariana. O aparecimento das alterações localizadas na sequência temporal da contração ventricular denomina-se assinergia, que é particularmente característica da cardiopatia isquêmica, tá? E pode apresentar uma hipocinesia, uma acinesia, uma discinesia e também assincronismo. Então, aqui nós temos uma imagem de um ventriculograma que mostra a função normal do ventrículo. Aqui
nos mostra uma diminuição da motilidade parietal ventricular. Ou seja, existe uma diminuição do movimento da parede ventricular quando existe a contração. Então, nessa área que está mais escura, aparece uma diminuição de movimento, chamado de hipocinesia. Então, diminuição de movimento é igual hipocinesia. Essa imagem nos mostra a cinesia. Observem o preto, tá? A marca preta, onde está as setinhas. A cinesia nada mais é que a ausência de movimento da parede ventricular, tá? Então, se no ventriculograma veio que existe uma área com a cinesia, então é porque existe uma área do ventrículo esquerdo, lembrando, tá, gente, que o ventriculograma avalia a cavidade do ventrículo esquerdo. Então, uma acinesia vai ser a ausência de movimento da parede ventricular esquerda em algum ponto. A discinesia, por sua vez, ela já é uma movimentação paradoxal, ou seja, fora do normal. Enquanto é para contrair, ele está relaxando, e isso vai aparecer na fase sistólica, tá? Do ciclo cardíaco. Então, discinesia é a movimentação paradoxal da parede ventricular na fase sistólica do ciclo cardíaco. E por último, o assincronismo, que é a perda da sequência temporal normal da contração ventricular. É como se ele tivesse com um curto-circuito. Ele nem relaxa e nem contrai na hora que precisa. Então, uma parte está contraindo, outra parte está relaxando, ele está totalmente perdido. Tá ok? Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Eu vou enviar como material complementar alguns vídeos com imagens, vídeo, né, que vocês podem visualizar a ingestão do contraste passando pela artéria, tá? Para ver as áreas que estão com diminuição da luz, ou seja, com doença arterial coronariana ali obstruindo a artéria. E então é muito importante que vocês olhem também esses vídeos além da aula de hoje. E também para vocês observarem uma área que está ocluída, como essa circulação do local da oclusão em diante, e a mesma foto após a colocação do stent. Então, como fica essa circulação, tá ok? Um beijo para vocês, fiquem com Deus.